Você vai fazer que nem o Paulo Nunes? Você vai cravar quem é que passa em cada confronto aqui? Galo e Cruzeiro, Vasco e Botafogo, Corinthians e Furacão, Fluminense e Bahia? Cravar, eu acho que a gente consegue falar, a gente vai falar bastante sobre isso, mas com todo respeito ao Atlético Paranaense, o momento do Paranaense não é tão bom na Série B, não estava nem priorizando, inclusive, a Copa do Brasil e acabou vencendo o São Paulo. Apesar do Corinthians escolher seus adversários, eu acho que dos confrontos aí, eu acho que é o menos desequilibrado. Cravou, você viu? Concordo com ela. Tudo bom, Eric Faria? Fala, Rizek. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Aline, Paulinho, boa tarde para todo mundo. Cara, assim, eu estava vendo ao vivo o sorteio, conforme foram saindo os confrontos, eu falei, meu Deus. Assim, eu acho, assim, eu estava falando com a Aline ali no camarim, eu acho que o grande derrotado, entre aspas, do sorteio foi o Cruzeiro. Por que eu falo isso? Porque o Cruzeiro está numa briga direta pelo título brasileiro, evidente. Fez um primeiro turno assim, muito bom, até acima das expectativas. Acho que no início do campeonato, pouca gente imaginasse que o Cruzeiro estaria nesse momento brigando pelo título brasileiro. Eu, pelo menos, não imaginei que pudesse estar brigando pelo título brasileiro como está. Cara, e pegou o pior adversário possível, né? Nessas quartas de final. Não só pelo aspecto técnico, que eu acho o Atlético um bom time, assim, dos melhores que a gente tem aí no Campeonato Brasileiro e no futebol brasileiro, e pela rivalidade, né? Deixa muita marca. A gente viu o Corinthians e Palmeiras. O que acontece quando você é eliminado de uma competição por um grande rival seu? Assim, o impacto é muito grande. O impacto da eliminação não é bom. O impacto da eliminação para um rival é pior ainda. Então, por isso que eu acho que o Cruzeiro, em algum momento, por ser o Atlético Mineiro, talvez tenha que, em 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, ter que olhar de um outro jeito para o Campeonato Brasileiro, assim, talvez misturar o time, poupar jogadores importantes. E isso pode ter impacto no Campeonato Brasileiro para o Cruzeiro. E o confronto contra o Atlético sempre deixa marcas. Pode deixar marcas positivas também. Você passando pelo Atlético, você ganha uma força danada para o restante da temporada. Mas tem o outro lado. Por isso que eu acho que o Cruzeiro não gostaria de pegar o Atlético nessa fase, tá? Acho. Se eu fosse o técnico do Cruzeiro, era o adversário que eu menos ia desejar nesse momento. E acabou acontecendo. Você está falando, passa um filme na minha cabeça de Palmeiras e Corinthians. Foi o que eu falei, né? Exatamente, porque tudo isso aconteceu em Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras precisou jogar com 11 reservas contra o Vitória em Salvador. Sim. Talvez fosse um jogo acessível para você somar 3 pontos, você só somou 1. Né? Isso pode lá na frente te fazer falta numa disputa de título brasileiro, né? Imagina o Dudu, que saiu do jeito que saiu do Cruzeiro e agora está no Galo. Imagina como é que foi a reação dele depois do sorteio. Assim, o Cruzeiro já perdeu uma final de Copa do Brasil para o Atlético, tem sido uma presa fácil nos campeonatos mineiros, né? O Atlético tem nadado de braçada no estadual nos últimos anos, enfim. Então, é um jogo assim que ganhou uma dimensão maior para o Cruzeiro, na minha opinião, por conta dessa rivalidade, né? Então, eu acho que para o Atlético é menos pesado. E o outro lado? Eu acho que é menos pesado para o Atlético. Eu acho que é menos pesado para o Atlético. Acho. E o senhor, Paulo Nunes, o senhor que gosta de mata-mata, gosta de uma confusão, cara, o que você achou desse painel aí, André? aqui? Eu já falei assim, isso que é Copa do Brasil. Boa tarde, André, Calan, meu irmão Eric. Cara, eu adoro quando chega esses jogos assim, viu? E adoro daqui, que eu tô aqui agora, e adorava de lá. Você tá falando do Dudu, eu tenho certeza absoluta que o Dudu bateu palma. Conhecendo até o perfil dele, a característica que ele tem, são jogos enormes. Eu tô com o Eric, assim, a questão é como você vai se sair, né, com a derrota em relação a isso. Mas a minha maior preocupação nisso aí, André, é saber como eles vão lidar realmente com esses jogos decisivos. Porque muitos clubes aí, o treinador foi bem específico, bem claro que não era a prioridade. Só que eu estava conversando com o Eric ali, quando você chega nesse momento da competição, que você olha que você tem 4 jogos para ser campeão de uma Copa tão importante, financeiramente é muito bom, positivo para o jogador de futebol, para o currículo, não tem como você abdicar de uma competição como essa. E alguns clubes aí, eu cito aqui, Fluminense, que tem um treinador que ama a Copa, ele, na minha opinião, ele vai controlar o brasileiro, porque eu vejo que o Renato não tem expectativa de ser campeão brasileiro. Ele quer fazer um bom campeonato brasileiro. O Corinthians, você não vê um Corinthians para disputar o campeonato brasileiro. E acho que vai se entregar nessas Copas. O Atlético Mineiro também.
Eu não vejo o Atlético até agora. O Eric falou que é um bom time, mas não vejo ainda o Atlético realmente disputando o Campeonato Brasileiro. Então, assim, é uma incógnita. É uma competição que é importante demais. Eu gosto da Copa do Brasil demais. E quando tem Cruzeiro e Atlético, Vasco e Botafogo, isso me encanta. Eu gosto muito. Vamos improvisar um favoritômetro. Jogo a jogo. Jogo a jogo? Vamos improvisar um favoritômetro. Cara. Assim, bater papo, né? Trocar ideias sobre favoritismos, assim, né? Eu só queria começar opinando o seguinte. Será que isso aqui se aplica a esse jogo? Porque eu acho que a diferença é tão grande, sinceramente, com todo o respeito ao time do Vasco. Eu acho que a diferença, a qualidade do Botafogo é tão maior que a do Vasco. Será que essa rivalidade consegue diminuir? O que eu acho que hoje é claro, Por exemplo, aqui eu não vejo tanta diferença assim. Acho o Cruzeiro melhor que o Galo. Mas não é um absurdo, tecnicamente, o Galo superar o Cruzeiro. Aqui eu já vou ficar muito surpreso se o Vasco conseguir, tecnicamente, superar o Botafogo nesse momento da história de ambos. Eu concordo. Eu concordo. A minha opinião, a gente sabe que um clássico tenta aproximar essas diferenças, mas se a gente for fazer o desenvolvimento coletivo e um contra um individualmente, existe uma diferença técnica muito clara, assim, muito clara. Diferentemente do Cruzeiro e do Atlético Mineiro. E o momento também é diferente. Tem um detalhe aqui do Botafogo. Botafogo, eu não vejo o Botafogo brigando, por exemplo, pelo título do Brasileirão agora. Acho que já existe uma diferença dos 3 primeiros colocados. Então eu imagino que o Botafogo também vá para esse jogo aí de uma forma bem pesada, mesmo o Vasco ano passado tendo feito uma Copa do Brasil, mas ainda acho que tem uma diferença técnica considerável nesse clássico, no caso. Agora, sabe que eu não lembrava direito porque o Corinthians tinha perdido do Grêmio em 2001. Paulo Nunes estava no Corinthians. Exato. Lembrei aquela misteriosa... Eu também não gosto de lembrar essas coisas, não. Tá. Vamos rodar um pouco de informações históricas, porque o Vasco já conquistou a Copa do Brasil, é um título que o Botafogo persegue. O Botafogo foi vice-campeão já para o Juventude. O Vasco já teve essa experiência de levantar o caneco, venceu em cima do Curitiba. Aliás, é o último grande título do Vasco, inclusive. De 2011, né? 2011. Sem dúvida. Né? Já teve boas performances em Copa, já chegou próximo de Campeonato Brasileiro, mas título, caneco, é o último do Vasco. Como é que você vê a chance do Vasco, Eric? E o que a gente comentou aqui sobre a diferença técnica, apesar de a rivalidade regional sempre bagunçar um pouco isso. Claramente, o Botafogo é um time bem melhor do que o Vasco hoje, tem mais recursos, tem mais elenco. Mas acho que o clássico, ele iguala as coisas. E o fato de o Vasco fazer o primeiro jogo em casa, em São Januário, imagino que o Vasco vai escolher São Januário como sua sede para a primeira partida, pode dar uma dramaticidade para o confronto. Do mesmo jeito que eu falei do Bahia sobre o Fluminense, é fundamental que o Vasco faça a final dele nesse primeiro jogo. Saia para o Nilton Santos com uma vantagem, que seja mínima, 1-0, 2-1, enfim, a vantagem de um gol, mas que leve a vitória para o Nilton Santos. Porque, assim, são jogos muito, muito apertados, são jogos difíceis. Raramente você tem grandes goleadas em mata-mata, em confrontos clássicos, assim, né? É muito difícil. Então, você já levando uma vantagem para o segundo jogo, ela já te dá um peso emocional importante, né? Por isso que eu acho que, para o Vasco, foi até bom fazer o primeiro jogo em São Januário mesmo. Para poder tentar fazer desse jogo a sua grande final nessa fase e levar uma vantagem para o Nilton Santos. Agora, concordo com a Aline, com o Rizek, acho que o Botafogo tem mais de onde tirar, né, para esse confronto. Se você vai tirar, André, falar assim a porcentagem, eu coloco o Botafogo. Agora, a gente tem que saber qual o Botafogo também, né? O Botafogo está oscilando muito em alguns jogos, tanto positivamente quanto negativamente. E aí, eu tô com meu irmão aqui, o Eric, quando você joga em casa o primeiro jogo e pega São Januário junto com você e o time do Vasco nas mãos do Diniz, deu uma melhorada. Pode não estar vindo resultado, mas melhorou, o time joga melhor. Então, assim, você tem um clássico no enfrentamento e eu vejo muito pouco a vantagem. Muito pouco a vantagem. Esse jogo aí eu vejo menos do que... Então, em porcentagem, como é que tá o favoritismo aqui para você? 52-48. Botafogo. Botafogo. Para você, Eric? 55-45 pro Botafogo. Isso também. Eu colocaria, para mim, um pouco maior. Para mim, seria maior.
Esse O ano... Botafogo está envolvido na Libertadores. Isso é um peso importante. perfeito. Nas 2 próximas semanas, o Botafogo vai jogar contra a LDU aqui, o primeiro jogo, e o segundo em Quito. A gente não sabe quais são as consequências dessa classificação ou de uma eliminação em Libertadores. Né? Agora, tem muito mais elenco, tem um peso, né? Também. Tem mais elenco, mas, como disse o Paulo, tem oscilado também. Sem O dúvida. Botafogo tem feito jogos muito bons e tem feito jogos não tão bons, como foi contra o Cruzeiro, por exemplo. Outro dia perdeu em casa para o Cruzeiro. Amassado. É que assim, o Vasco eu acho que tem um elenco curto, de poucas opções, e ele tentou priorizar a Sul-Americana. Agora ele está numa situação delicada no O Campeonato Vasco tem um senso de Brasileiro. urgência importante no Brasileiro. Exato. Precisa ganhar no Brasileiro. Não dá para abrir mão do Brasileiro Exato. durante os confrontos contra o Botafogo. Isso. Mas o fato de ser espaçado dá uma organizar vantagem ao melhor. Vasco. Você pode Verdade. respirar também, né? Verdade. Você não precisa poupar entre um jogo e outro. Verdade. Esse ano eles se enfrentaram 2 vezes no Campeonato Carioca. Deu Vasco. O ano do Botafogo, para muitos, não tinha começado ainda. O jogo pós-Copa, o primeiro jogo pós-Copa foi Botafogo e Vasco, né? Para os dois times. E o Botafogo passou por cima do Vasco em Brasília, né? Brasília. Ganhou com alguma facilidade. O primeiro até. jogo do David Ancelotti, ainda que não tenha assinado a súmula como Isso, técnico. exato. E era um momento onde o Vasco tinha feito uma baita de uma partida. Eu acho que foi a melhor Contra o partida São que eu vi Paulo do Vasco antes, com o Diniz. Sobrou contra o São Paulo. Acho que foi nesse jogo, inclusive, que o Zubeldia foi demitido. Perdeu o emprego depois, foi demitido, E assim, e você consegue ver dinâmicas realmente nessa equipe do Vasco. Uma equipe que cria. Eu lembro que a gente eu participei do fechamento algumas semanas atrás, e você vê volume de jogo, você vê a equipe criar, faltava realmente colocar a bola para dentro. Mas ainda assim, acho que o Botafogo até pelo investimento, por tem tudo, mais bem elenco, favorito aí contra o Vasco. Aqui a gente tem 5 SAFs. Cruzeiro, Galo, Vasco, Botafogo e Bahia. Todas elas muito diferentes, né? Esse aqui é um duelo de SAFs também, né? E, inclusive, acho que um tá olhando Mas pro uma outro. SAF assim. que... Um tem uma SAF, o outro... O outro, por enquanto, tem um investidor. Os dois são SAFs. A Sim. diferença é que hoje o Botafogo tem um investimento. O Vasco não tem. O maior temor de quem está acompanhando o caso, numa visão pessimista do lado botafoguense, é falar o seguinte, será que o Botafogo pode cair nesse limbo que hoje está o Vasco, de ser uma SAF e perder o investimento diante de uma briga jurídica, mas é cedo para fazer essa projeção. Por enquanto, o melhor cenário, por aquilo que eu venho acompanhando, é que haja um entendimento entre as partes envolvidas, o Botafogo, o Grupo Eagle e o Textor. No momento, eles estão negociando, brigando juridicamente, né? E se isso se arrastar por muito tempo, eu acho que é uma temeridade para o Botafogo, porque o Grupo Eagle tem condição de brigar muito na justiça, por anos, levar uma briga mundial, e eu acho que o melhor cenário possível para o momento é o entendimento, né? Que seja, por exemplo, o Textor recomprar o Botafogo, ficar com ele, desde que haja um entendimento com esses investidores, que por hora não há, né? Então, assim, o maior temor é que essa indefinição se arraste e que o Botafogo possa, num futuro, caso a indefinição se arraste, ficar num limbo que hoje tem o Vasco. O Vasco é SAF, mas ninguém entra lá porque há um limbo, há um receio. E eu também não via muita outra saída para o Pedrinho, quando ele tirou a 777, mas também trouxe uma incerteza jurídica para o futuro da SAF. Com essa lista de jogos, a rodada começou com a vitória do Inter 3-1 em cima do Bragantino, o São Paulo bateu o Vitória 2-0, o Flamengo derrotou o Mirassol 2-1, o Botafogo atropelou sem dó nem piedade o Fortaleza 5-0, Bahia e Fluminense sábado à noite fizeram um jogaço 3-3, no domingo o Palmeiras derrotou o Ceará 2-1, o Vasco empatou com o Galo 1-1, o Santos virou para cima do Cruzeiro 2-1, o Sport conquistou a sua primeira vitória no campeonato, foi sobre o Grêmio na Arena 1-0, e o Juventude ontem derrotou o Corinthians. Qual o time da rodada para você, Aline? Time da rodada? O Sport. Bom voto. E para você, Paulo Nunes? Eu ia votar nele, só que eu ia votar negativamente no Grêmio. Tá certo. Negativamente. Para mim, o time foi o Botafogo. 5-0. É. Tá certo. E o Castelão fazer 5-0 no Fortaleza, mesmo não sendo o melhor Contra o seu momento do ex-técnico, Fortaleza, né? com o Renato Paiva do outro lado, enfim, eu acho que teve um componente emocional bacana no jogo, e 5-0 é 5-0, né? Eu vou convidar vocês para votarem no gol e no craque da rodada. Você aponta o seu smartphone para o QR Code, seu voto é muito bem-vindo. E o gol da rodada a gente colocou como candidatos Arthur Cabral, Gabriel Menino,
Cano, o segundo gol dele, que ele marcou 2, o Lourenço e o Luciano Juba. E craque da rodada, a gente colocou como candidatos o Danilo do Botafogo. Pô, mas por que não o Marçal, que fez 2 gols? A gente entendeu que o desempenho do Danilo é que merecia essa enquete de craque da rodada. Danilo, o Cano, que fez 2 gols dos 3 que o Fluminense marcou. O Ricardo Matias fez 2 gols na vitória do Inter sobre o Bragantino. E o Guilherme, que participou dos 2 gols da virada do Santos. São os nossos candidatos na enquete, a mesa vota em quem quiser. Mas para refrescar a sua memória, eu rodo essa lista de gols que concorrem a gol da rodada, começando pelo Arthur Cabral. Roda a vinheta. Driblou o goleiro e fez um dos 5 do Botafogo para cima do Fortaleza. Passe, hein? Na medida, digamos, né? Na medida. Passe, né? Passe do Montoro. Incrível. O gol do Germancano, o segundo dele. Característico. Cara do Cano, né? Característico. Exatamente. É semi-voleio que a gente vai chamar isso? Cruzamento do Fidelis, jovem lateral direito, Ele que estreou no jogo, jogou muito bem. E que estará na seleção da rodada. Luciano Juba, neste mesmo jogo, fazendo o terceiro. O gol é bonito, mas ele mesmo admitiu que não quis bater essa bola quicando, não. Não, ele queria pegar de primeira? Ele queria pegar ela do jeito que fosse. Mas ela vai tão para baixo seguida que parece que ele queria, né? Então ele pegou mal. Podemos avaliar a intenção também, não só a beleza do gol. O Gabriel Menino, com 39 segundos, abrindo o placar contra o Vasco. Gol mais rápido do Brasileirão, né? Ele chuta muito, deram espaço, ele fez. O primeiro gol dele pelo Galo. E Lourenço, do Ceará, contra o Palmeiras no Allianz Parque. Um gol parecido com o do Gabriel Menino, inclusive. A mesa vai eleger depois. É só para colocar os gols para vocês e a gente ir computando os votos na enquete que a gente faz sempre após cada rodada de Brasileirão. E os candidatos a craque, como eu já expliquei para vocês, são o Danilo, do Botafogo. Vamos relembrar o que cada um fez, para vocês poderem votar com mais propriedade. O Danilo, do Botafogo, vamos roda a vinheta. O Danilo é quem sofre a falta que origina a expulsão logo cedo do Fortaleza, domina o meio-campo com 88% de acerto nos passes. Então, Danilo está aqui como candidato. Chegou com tudo ao Botafogo. Pelo amor de Deus. Deu carrinho, né? Aquela bola por cima, a bola... Pô, e um jogador que vem tentando recuperar a forma no Brasil, né? Germancano, 2 gols. O Ricardo Matias, Esse poderia entrar também, né? do Inter, também autor de 2 gols na vitória sobre o Bragantino. Olha essa tiradinha também. Cara, e o Guilherme, 2 jogadores do Santos participaram dos 2 gols. O Guilherme e o Cabageiro, que entrou no segundo tempo. A gente ficou com o Guilherme. O Guilherme teve uma atuação muito decisiva nessa virada do Santos. Esse passe dele também, ó. Ó. E ele vai dar o passe para o Cabageiro fazer um dos gols da virada santista. Esses são os candidatos, contamos com seu voto vale 1, o voto do público vale 1, tanto para gol como para craque. Bom, vamos falar do Botafogo. O Botafogo só joga na quinta-feira, tá? Pela Libertadores. Então vamos focar no goleiro Neto, que foi apresentado oficialmente. Às vezes, paro para pensar como a vida e seus caminhos nos levam sempre para a direção correta. O texto e a foto da postagem de Neto numa rede social foram uma homenagem ao pai, Norberto, e ao Botafogo. Camisa botafoguense passada de pai para filho depois de mais de 40 anos. É uma coincidência bastante grande. Conseguir me transformar em um jogador profissional, em ser um goleiro profissional, justo ao meu pai. Não só pelo fato dele ter jogado a Botafogo, mas porque ele foi um jogador de futebol. Neto está com 36 anos e chegou com um currículo fortíssimo. Seleção brasileira, Arsenal, Juventus, Barcelona, Valência, Fiorentina. Estava no Bournemouth da Inglaterra. Posso jogar, já tá tudo perfeito.
E fisicamente, graças a Deus, tô muito bem. Eu estava em pré-temporada já há mais de um mês já. Meu último jogo foi no domingo passado. No clube já tive 2 treinamentos, então estou ótimo. Mas jogar pode não ser tão simples assim. Afinal, o elenco ainda tem John, goleiro das grandes conquistas do ano passado, e esteve para sair para o futebol inglês e acabou ficando. Já tive a possibilidade de estar em outros vestiários com jogadores de altíssimo nível. Nesse caso, como você referiu ao John, que tem uma história muito importante nesse clube. Neto certamente quer estar um dia numa dessas fotos, como aquela de momentos marcantes do Botafogo. John tá lá, foi campeão brasileiro e da Libertadores ano passado. A boa notícia para o torcedor botafoguense é que John e Neto vão estar à disposição do técnico David Ancelotti para o jogo aqui no estádio Newton Santos, na quinta-feira, contra a LDU pela Libertadores. Foi tudo muito rápido, tudo aquilo que me foi apresentado bateu muito com a minha filosofia, com a ideologia que eu tinha para esse momento da minha carreira. Então, acredito que quando as coisas encaixam e quando o cavalo está selado, você tem que montar e você tem que seguir, não tem como. Eu adoro essa expressão. Eu não tinha visto ainda, não sabia que o Neto usaria essa expressão. Fiquei muito feliz com o encerramento. Oportunidade é um cavalo que passa selado. Eu já ouvi isso muitas vezes. Sim, né? não é autoral, não. Estou falando que eu gosto dessa expressão. Sim, Como se diz na minha terra, tem que amutar. O problema é que quando o cavalo passou selado e o Neto foi subir, o cavalo passava vazio. Só a sela. E aí, quando o Neto subiu, o cavaleiro tinha voltado. O cavalo estava selado, vazio. Tá. Ele correu para pegar o cavalo selado, passando ali vazio. Aí ele subiu, a sela estava ocupada de novo. O cavaleiro tinha voltado magicamente para o cavalo selado. E essa é a discussão. 36 anos de idade tem o Neto, goleiro de seleção brasileira, inclusive, né? Chegou sem custos, estava no Bournemouth, da Inglaterra, e está regularizado. Bidou, como se diz aí no popular, tá? Quando o David quiser, ele estreia. É o que significa isso. E aí, minha dúvida é a seguinte, até gravei lá para as 8h30 da manhã, gravei o nosso destaque lá para as redes sociais, e a discussão é a seguinte, o John vem muito bem. Embora para muita gente, porque já estava com a cabeça fora do Botafogo. Não, então, tem essa partida aí, eu ia falar desse jogo. Para muito torcedor, já tá com a cabeça lá fora, nunca fez uma partida tão ruim, fez uma partida marcada pela desatenção e tal. Foi esse jogo contra o Cruzeiro. Aí veio a coletiva, depois do jogo, o David falou, não, ele é do clube, enquanto estiver à disposição ele vai jogar, por isso ele joga a partida de volta contra o Bragantino. Não jogou. Então, isso no imaginário, e havia razões, tá? Não estava só na imaginação, não. No imaginário indicava que as negociações do John tinham avançado. Porém, ele voltou. A volta do que não foi, no caso, né? Como é que organiza essa fila? Um tem 36 anos, muito experiente. Até estava vendo muito experiente em banco de reservas. Essa é a experiência. Não, tem uma experiência internacional interessante. Então, tem uma experiência internacional interessante no banco de reservas. Sim, seleção brasileira. Ele poderia ter sido um goleiro de seleção brasileira, realmente, se ele tivesse desenvolvido a carreira como goleiro titular nos clubes onde ele passou. É bem verdade que ele enfrentou concorrência brava. É isso. Sim, era um negócio difícil. Buffon, depois Ter Stegen, não era muito fácil, tá? Não Mas talvez foi uma escolha, talvez por uma escolha dele também. Talvez apostando no potencial próprio. Nobre? Você não acha nobre essa escolha? Eu acho que a gente tem que valorizar. Tem goleiro reserva que vai para disputar. Eu acho que nesse momento ele vem para disputar, tá? Você acha? Mas em determinadas situações você sabe que você vai ser reserva. Vai jogar na Juventus do Buffon, você sabe que você vai ser reserva. Então, mas você não acha Você vai jogar nobre no Barcelona com o Ter Stegen no gol do Barcelona, talvez na época ele cogitasse uma possibilidade de disputar, mas já parecia meio difícil. Acho que ele atravancou um pouco a carreira dele. Ele podia ter tido uma carreira maior pelo potencial que ele tinha, pelas escolhas que ele fez. Então ele tem uma experiência internacional boa, mas com número de jogos para 36 anos pequeno. Então, mas eu acho que quando o atleta
escolhe brigar, porque eu entendi o que você está falando, de fato, sabendo que o clube já tem o Buffon no seu time, você imagina que a briga não vai ser tão fácil. Não sei se você entra já, porque eu acho meio derrotista. Você reserva, mas pelo menos vou estar lá. Acho meio derrotista esse discurso aí. Mas eu acho que tem gente, assim, primeiro que eu não acho derrotista, não. Eu acho que você entrar sabendo que vai ser e se comportar como se não pudesse assumir, Cada um tem que saber o limite de sua capacidade Mas também. a gente está falando de um atleta profissional, acostumado à competição de alto nível. Agora, a competição começa ali. Que goleiro, existe a profissão goleiro reserva, tá? Existe a profissão terceiro goleiro. É verdade. Existe a profissão terceiro goleiro. Por exemplo, Léo Link, eu falei, até brinquei no vídeo. Como é que organiza? Ficou meio bagunçado, né? Que agora você tem 3 goleiros querendo jogar. Também seleção. Aliás, só o titular você tem não três, é seleção. 3 goleiros querendo jogar. Porque se você for pegar um time padrão do Série A do Campeonato Brasileiro, tá? Você tem o goleiro titular, o goleiro reserva sabe que é reserva, e tem o terceiro goleiro, que ou é um goleiro jovem, e às vezes o goleiro reserva é um goleiro jovem, não está com pretensão de jogar imediatamente, ou é um goleiro veterano, que está ali como terceiro goleiro, para completar o elenco. Agora atualmente tem menos isso, antes tinha mais. Inclusive na seleção, né? Poucos times você vai ter briga entre o goleiro titular e o goleiro reserva. Talvez no Palmeiras tenha agora, tá? Vai passar a ter. E no Botafogo você tem 3 goleiros brigando por posição. Porque quando o Léo Link sai do Atlético Paranaense, eu imagino que o Léo Link pense na possibilidade de disputar a vaga. Eu também. Por isso que falei. Eu entendi o que você falou. A posição de goleiro, talvez, ela seja mais engessada nesse sentido de disputa, né? Mas você prefere ser reserva? Dependendo da remuneração, prefiro. Então, já ganhou a letra A? Porque eu ia falar, você prefere ser reserva no Real Madrid, treinando em alto nível contra Vini Júnior, Mbappé, Bellingham, tá? Isso. Ou você prefere ser 10 e faixa no Las Palmas? Então, depende do salário. Quanto Aí, que eu vou aí, ganhar aí, em cada... aí, aí Algo nós me vamos diz que ver no Real Madrid você ganha mais. Aí não vamos ver, aí vai ver o salário. Não, fala sério, eu acho que para goleiro eu vejo isso aí mais engessado mesmo, mais congelado, digamos assim. Porque, de fato, existe uma posição de que outros aspectos são analisados. Confiança, experiência, mais do que para o restante, né, do time. Mas, no geral, não. Veja só. Ir para um time, eu vou ser reserva mesmo, vou ser feliz lá. Zoado. De todos esses tempos, acho que agora também é a melhor oportunidade para o Neto ser titular de um time. Sei lá, em 15 anos. Ele tem 15 anos, nos últimos 15 anos de carreira, é a melhor oportunidade que ele tem de ser titular. Ontem, o diretor de gestão esportiva do Botafogo, que é o Alessandro Brito, falou na coletiva, nessa que a gente mostrou na reportagem agora há pouco com o Bruno Cortes, nessa coletiva de apresentação, que não esperava a vinda do Neto. Ele falou. Inclusive, aspas aqui, por todo o histórico e currículo. Que as negociações, ele não esperava que evoluíssem com essa rapidez. De repente, até estavam contando com certa morosidade para ver se o John ficava ou não. E aí, a agilidade acabou. Vamos lá. O currículo tem asterisco, tá? Ué? Não, o currículo tem asterisco. Tá lá todos os clubes que ele esteve... Mas ele jogou muito... Todos os clubes são grandiosos. Mas dependendo da liga, treinar contra seu time titular é mais difícil do que a competição. Assim, ótimo, só que você não vê em jogo. Né? Era um goleiro para durante o período dele, agora com 36 anos não. Mas nos últimos anos era um goleiro para disputar a vaga na seleção brasileira. Ué, mas ele chegou a ser seleção brasileira. Chegou a ser a seleção antes de ser reserva de todos os times onde ele jogou. Tá? Ele poderia... Se ele tivesse desenvolvido a carreira dele no nível que parecia que tinha para desenvolver, ele poderia estar na disputa ali com Alisson e Ederson. Ou pelo menos participar dos grupos de Copa do Mundo, das últimas Copas do Mundo. Lembrando que nós tivemos o Everton na anterior e de 2018 tivemos o Cássio. Né, bons goleiros, mas que estavam aqui no cenário nacional. O Neto não esteve na disputa porque ele não jogava praticamente. Jogava muito pouco. Palmeiras está trazendo um também que não jogou na última temporada. Eu não sei se a avaliação... Mas tem 25. Tudo bem, tem uma diferença de idade. 25 anos. Mas é que eu acho que... eu preciso amadurecer essa opinião.
Não acho que jogue tão contra o cara ter atuado em alto nível por equipes reservas de grandes clubes. Não atuado em alto nível. Não, atuou em equipes reservas, porque existe isso, né? Em competições X jogam... Não, mas faz poucos jogos no ano. E para goleiro isso é ruim. Não, tudo bem. Eu acho que para goleiro isso é bem ruim. Mas assim, é uma grande oportunidade para ele. Eu vejo ele, assim, pelo menos via, se você pegar o potencial que ele tinha em relação ao potencial do John, eu diria que ele é mais goleiro que o John. Então, quem vai ser o titular do Botafogo? Eu acho que o Neto vai ser titular do Botafogo. Mas eu também achava que o Neto ia fazer uma super carreira na Europa, que o Neto ia disputar vaga na seleção brasileira, e eu também achava. Então, pode ser que eu me engane. Eu acho que a ordem Pode ser que eu me engane. E assim, também não tem nenhum problema, veja só. A pessoa querer desenvolver uma carreira de goleiro reserva, uma carreira de terceiro goleiro, também não tem nenhum problema. Profissional do futebol, onde está precisando de goleiro? Eu vou. Mas é para ficar esperando. Eu espero. Mas é para ficar esperando 2. Espero. Vocês precisam que espere? Espero. Se chegar a minha vez, chegou. Se não chegar, eu estou sustentando minha família, meu trabalho é esse. É isso. É que eu acho que não é tão... A aceitação não é tão... vou para ser reserva. Não, existe uma competição ali, que pode ser muito difícil, como foi pro Neto, porque ele esteve Não em é lugares... o caso do Neto, mas tem gente que dá graças a Deus Não, de conseguir uma vaga de terceiro goleiro, Eu captei. Olha só, se eu não fosse terceiro goleiro, eu não sei o que ia ser da minha vida. Não ia sair para jantar com a minha família essa hora? Exatamente. Ninguém me incomoda Ainda pedindo tem mais foto. Isso. Agora, o terceiro goleiro de time grande, agora não, porque agora às vezes vai para o banco, mas o terceiro goleiro de time grande era uma das melhores profissões que tinha no mundo, porque você era bem remunerado, porque você estava no time grande, você treinava ali com os melhores, departamento médico, assim, nutricionista, tudo era do melhor, né? Chegava no final, não era muito assediado, mas era o que dá um prazer, né? Você tem um assédio ali médio, né? Você faz parte de um clube grande, era assediado pelo torcedor, mas não tinha aquela perturbação. Não tinha. Né? Chegava no final de semana, folgava, porque não ia nem para o banco de reservas, né? Então, assim... Quer dizer, 5x2 a escala, tá ótimo. Terceiro goleiro de time grande foi, durante muito tempo, uma bela de uma profissão. Deixa eu botar a Joana de Assis na conversa pra gente continuar falando de Fluminense. Vi se meu nome não é Johnny. Meu nome não é Johnny, Jojo. Lembrei aqui das histórias. Porque podia ter pintado, né? Um terceiro goleiro. Ninguém ia questionar mesmo. Sou o terceiro goleiro, sei lá, do Caxias. Quem vai falar que não? Exatamente. Eu fiquei pensando... Na balada, né? Pode funcionar. Eu fiquei pensando, enquanto o Lofredo falava, aqui em São Paulo tinha o Roger, né? O goleiro que foi reserva há anos do Rogério Ceni. Mas a reserva é ruim, Joana. A reserva não é tão bom quanto o terceiro. O reserva tem que concentrar. Especificamente do terceiro. Tá. O reserva tem que concentrar, o reserva tem que ir para o jogo, entendeu? Então, e o reserva pode jogar a qualquer momento, né? O terceiro tá tranquilão em casa. Até chegar nele, né? Então já foi uma grande profissão. Mas era uma profissão interessante, né? Mas Era. Não, e assim, é uma profissão como a gente está falando aqui, mas ele é jogador como qualquer outro do plantel. Claro, Qualquer tá brincando. Obrigações e time direitos. grande, você pode ter certeza que o terceiro goleiro tem uma remuneração uma remuneração boa. Isso mesmo. Hoje em dia, com salários de $1 milhão nos jogadores principais, o terceiro goleiro leva um bom dinheiro para casa. Bom, vamos lá. De volta, é o Papo de Craque, primeira edição aqui na Transamérica. É hora de falar do Fogão, Rodrigo Brandão. Muito bem, Azevedo. Conforme prometido, vamos ouvir o goleiro Neto. Ele foi apresentado ontem na sala de imprensa do estádio Newton Santos como o novo goleiro do Botafogo. O arqueiro de 36 anos assinou o contrato de 2 temporadas com o Glorioso. Vamos ouvir então o Neto falando primeiro de um dos motivos pelos quais ele escolheu o Botafogo e também falando sobre o goleiro John. Eu venho para fazer parte do Botafogo, eu venho para fazer parte desse projeto incrível, acho que a gente pode dizer assim, que vem sendo construído. E em grandes projetos, em grandes clubes, o nível é altíssimo. Já tive a possibilidade de estar em outros vestiários com jogadores de altíssimo nível. Nesse caso, como você referiu ao John, que tem uma história muito importante nesse clube. Mas a minha intenção é vir ao Botafogo. Eu venho porque é o Botafogo, pelo clube que é, e estou completamente à disposição do Botafogo. Tá aí, portanto, a palavra do Neto, novo goleiro do Botafogo.
ele que tem uma história bem curiosa com o Botafogo. Na verdade, não é bem ele, mas o pai dele já foi goleiro do Glorioso na década de 80. Em 1981, ele foi contratado junto ao Joinville para ser o terceiro goleiro do Botafogo. Ficou por 1 ano e 2 meses, só não ficou mais porque o Joinville fez questão que ele retornasse. Sendo assim, o Neto vai dar continuidade a esse legado deixado pelo seu pai, o Betão, em 1981. Neto, que aliás já está à disposição do David Ancelotti para o jogo de quinta-feira contra a LDU. O Botafogo não perdeu tempo, providenciou todos os exames, o contrato foi assinado, ele está regularizado no BID da CBF, sendo assim, está à disposição. Tanto é que o Botafogo já incluiu naquela lista de 5 trocas para essa fase da Libertadores. Então o Neto provavelmente já estará relacionado para a partida de quinta-feira. A gente segue falando sobre reforços, o Botafogo segue atrás de pelo menos mais 2 jogadores, um ponta pela direita e mais um zagueiro que também atue pelo lado direito. Para essa posição, o Alex Vinícius, do Atlético Goianiense, é o plano A. O Botafogo chegou a fazer uma proposta de empréstimo com opção de compra, proposta esta que foi recusada. Agora o Glorioso prepara uma nova investida, dessa vez para comprar o passe do jogador de 25 anos. O Gabriel Bahia, do Volta Redonda, e o Gustavo Medina, da Ferroviária, são os planos B e C, caso a negociação com o Alex Vinícius não evolua. Valeu, Azevedo? Valeu. Rodrigo Brandão trazendo aí, enfim, investidas do Botafogo no mercado. Sim. Alex Vinícius é o plano A. Gabriel Bahia e... Já me perdi o outro aqui. Gabriel Bahia do Volta Redonda, e tem um outro. Enfim, como é que você vê essa movimentação do Botafogo? Eu acompanhei o início de carreira do Alex. O Alex foi muito bem. Olha só que situação, Azevedo. Curioso. O Alex, ele foi muito bem no Tigres do Brasil, jogando campeonato estadual, segunda divisão, um jogador ainda jovem, time de Xerém. Sabe quem era o treinador dele? Quem? Felipe Maestro, com o Pedrinho como assistente, no início da carreira do Alex. Depois ele foi pro Fortaleza, construiu uma boa trajetória lá, no Atlético... Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.